tudo bem? Hoje a nossa aula é de matemática, então pega caderno, pega livro, prega o caderno mesmo. A gente vai precisar fazer algumas coisinhas aí no caderno, a tia vai fazer aqui junto com vocês, então vocês precisam anotar no caderno para treinar, para conseguir depois fazer o exercício sozinhos, tá bom? Hoje nós vamos utilizar o livro didático, volume 2, os exercícios estão na página 77, é o número 2 e o número 3, e a página 79 é a página toda, joia? Então vamos lá. Vamos falar sobre potenciação, matéria que vocês já viram no 6º ano, sem dúvida, mas a tia vai lembrar aqui com vocês para não ficar dúvida nenhuma. Então nós temos aqui, ó, 0,2 elevado à terceira potência, ou elevado ao cubo. Lembrem-se sempre o quê? Que o expoente é a quantidade de vezes que a base se multiplica por ela mesma, tá? Então, nós temos aqui o quê? 0,2 vezes 0,2 vezes 0,2, tá bom? Ou vocês podem transformar esse 0,2 em fração, também dá para resolver. Fica 2 sobre 10, né, a fração, ó, uma casa decimal. Então, vai ficar o 10 embaixo, o 2 em cima, vezes 2 sobre 10, vezes 2 sobre 10. Vai dar o mesmo resultado, tá? 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, 10 vezes 10 dá 100, vezes 10 dá 1000. Ok? Então, isso aqui, ó, é a fração que a gente pode simplificar por 4, eu acho que vai dar até por 8 mesmo. 8 dividido por 8 dá 1. E 1000, vamos ver aqui quanto que dá 1000 dividido por 8. 10 dividido por 8, 1, sobra 2, abaixou o 0. 20 dividido por 8 vai dar 2, que vai sobrar 4. Abaixar aqui vai dar 5, não sobra nada. Então, 125. Então, pode ser a resposta a essa fração. Ou a resposta aqui, se vocês resolverem, vai dar 0,008, tá bom? Dá no mesmo, ou uma coisa ou outra. O importante é multiplicar. Quando é fração, se transformar primeiro em fração, número de cima multiplica pelo de cima, o de baixo multiplica pelo de baixo. Deixa eu apagar isso daqui, para não ficar muita bagunça. Agora a gente tem aqui, percebe, aqui não tem jeito, aqui tem que transformar a primeira em fração, porque é uma dízima periódica. Percebe que o 5 está repetindo para sempre ali. Então a tia vai deixar o link aqui, tô muito blogueira, né? Deixa o link aqui, eu acho que é aqui que vai ficar, no YouTube, das nossas aulas que a tia explicou sobre isso, caso alguém ainda tenha dúvida, tá? De qualquer forma, gente, todas as nossas videoaulas estão numa playlist do 7º ano. Então, se vocês entrarem lá, vocês conseguem achar todas as nossas aulas que nós tivemos agora na quarentena, tá? Então, mas eu vou botar o link aqui para facilitar para vocês. Que é o quê? Nós temos uma dízima periódica. Como que eu transformo isso numa fração? Então, eu pego, ó, qual é o número que se repete? É o número 5. Apenas o número 5, então fica 5 sobre 9. Então, essa é a fração. Se vocês colocarem na calculadora 5 dividido por 9, vai dar 0,55555, tá? Então, é isso que eu tenho que transformar, elevar ao quadrado, elevar à segunda potência. Ou seja, eu tenho que fazer 5 sobre 9 vezes 5 sobre 9, tá? 5 vezes 5 dá 25. 9 vezes 9 dá 81. Então, essa é a fração que é o resultado dessa potência aqui, tá bom? Se vocês quiserem colocar na calculadora e dividir 25 por 81, pode. Vai dar, eu acredito que uma outra dízima periódica não tem problema, mas também não precisa, tá bom? A resposta 25 sobre 81 está extremamente correta. Aqui nós temos menos 2 quintos elevado à terceira potência, ou elevado ao cubo. O que isso significa? Eu preciso pegar o menos 2 quintos e multiplicar por ele mesmo por 3 vezes, porque o meu expoente é o 3. Percebam que eu não multiplico por 3, eu multiplico 3 vezes o número por ele mesmo, tá? Então, ó, eu vou primeiro resolver esses dois. Eu vou usar o espaço aqui embaixo, mas eu vou apagar. Eu vou deixar só o resultado. Então, acompanha aqui o processo, tá? Vou resolver esses dois. Ó, primeiro eu multiplico o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Menos 2, ó, tenho menos e tenho menos. Quando a gente tem dois sinais iguais, o resultado fica positivo. Então, aqui vai ficar 2 vezes 2, que vai dar 4, então vai ficar mais 4. E o 5 vezes 5, que vai dar 25.
Então, eu resolvi esses dois aqui. Eu ainda tenho que resolver esse aqui. Menos 2/5. E aí, eu vou multiplicar de novo. Ó, o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. 4 positivo vezes 2 negativo vai ficar menos 8 aqui. E 25 vezes 5 dá 125. Então, ficou aqui, ó, o resultado menos 8 sobre 25, tá? Eu vou apagar aqui, porque senão não vai ter espaço para fazer o próximo. O bom de sem vídeo, que vocês podem pausar e voltar, né? Se eu apaguei antes da hora, se vocês copiarem, vocês conseguem acompanhar. E façam isso no caderno, é muito importante, tá? Agora aqui, ó, o expoente é 4, significa que esse 4/3 vai multiplicar por ele mesmo por 4 vezes. Então, ó, vai ficar 4/3 vezes 4/3 vezes 4/3 vezes 4/3, tá? Então, olha só, como é tudo positivo, a gente pode sair multiplicando assim. Então, tipo, 4 vezes 4 dá 16. 16 vezes 4 dá 64. 64 vezes 4 dá 256. 64 vezes 4. Vezes 4, 16. 24, é isso aí, 256. Ó, 24 mais 1, 25, tá? 256. Então, ó, multipliquei logo tudo. Porque tudo positivo vai ficar positivo o mesmo resultado. 4 vezes 4 deu 16. 16 vezes 4 deu 64. E aí, vezes 4 deu 256. Agora, 3 vezes 3 dá 9, que vezes 3 dá 27, que vezes 3 deu 81, tá? Então, esse é o resultado aqui. Agora, radiciação. Radiciação é a raiz quadrada, tá? É o inverso da potenciação. Então, aqui eu tenho raiz quadrada de 0,09. Raiz quadrada de 0,09. Eu acho mais fácil para vocês colocarem isso em forma de fração. É mais fácil para resolver. Então, fica assim, ó, raiz quadrada, o 0,09, ó, tem duas casas decimais, então o nosso denominador é 100. E tem o 9 aqui, então vai ficar raiz quadrada de 9 centésimos, raiz quadrada de 9 sobre 100. E aí, como que eu resolvo isso? Eu faço a raiz quadrada do número de cima e a raiz quadrada do número de baixo. Qual que é a raiz quadrada de 9? Que número vezes ele mesmo dá 9? O 3. Que número vezes ele mesmo dá 100? O 10, tá? Então, ficou aqui 3 décimos. Ou então, a gente pode colocar 0,3, porque se for dividir o 3 por 10 aí, tá bom? A mesma coisa aqui, 0,25, ó. Raiz quadrada, ó, o denominador é 100 e o número de cima 25. Raiz quadrada de 25 sobre 100. Raiz quadrada de 25 é 5, raiz quadrada de 100 é 10, ok? Aí, ó, o 5 dividido por 10 dá 0,5. Agora, para o próximo, raiz quadrada de 144 sobre 81, tá? Então, a gente vai fazer isso. Resolve a raiz quadrada do número de cima e a raiz quadrada do número de baixo. Raiz quadrada de 144 é 12, porque 12 vezes 12 dá 144. E a raiz quadrada de 81 dá 9, porque 9 vezes 9 dá 81, tá bom? Aqui dá pra gente simplificar por 3. Então, ó, 12 dividido por 3 dá 4, 9 dividido por 3 dá 3, ficou 4/3. Aqui, raiz quadrada de 400 sobre 625. Tia, eu não sei a raiz quadrada de 400 nem de 625. Tem uma forma de vocês fazerem isso, fatorando o número, tá? Eu pego 400 e vou fatorar ele. Então, ó, 400 dividido por 2 dá 200, que dividido por 2 dá 100, que dividido por 2 dá 50, que dividido por 2 dá 25. Agora, que dividido por 5 dá 5, dividido por 5 dá 1. Ok? Nós fatoramos por números primos. 2, 3, 5, 7, 11, tá? Então, aqui no caso, a gente usou o 2 e o 5. Agora, a gente vai sempre separar de 2 em 2, porque a raiz é quadrada. Então, a gente separa de 2 em 2. Ó. Separei de 2 em 2 aqui, boto um só aqui no canto. Separo de 2 em 2 aqui, ó, e vou multiplicar de novo por ele. E aqui, ó, 2 em 2 eu vou usar só 1. E aí, eu multiplico esses números, tá? 2 vezes 2 dá 4 e vezes 5 dá 20. Então, significa que a raiz quadrada de 400 é 20. Ok? E a mesma coisa com 625. Vai fatorar o 625. O 625 vai ser por 5, que vai dar 125. Que por 5 vai dar 25. Que por 5 dá 5. Que por 5 dá 1. Ó, separei de 2 em 2 aqui, vou pegar 1.
2 em 2 aqui, separei outro. 5 vezes 5 é 25. Significa que a raiz quadrada de 625 é 25. Tá? Agora os dois dão para simplificar por 5 aqui. 20 dividido por 5 dá 4. 25 dividido por 5 dá 5. Então ficou 4 quintos. Ok? Agora, essa é uma situação, problema que está na página do livro aí, na página 79. Então façam junto, que já é para resolver o que já está aí de problema. Tá bom? Então tem assim. Um grupo de amigos resolveu ir ao cinema e comprou 5 ingressos no valor de R$ 8,50 e 3 ingressos no valor de R$ 17. Como pagamento, eles deram ao caixa 2 notas de 50, ok? Aí na letra A está o seguinte: escreva uma expressão numérica que permita determinar o valor recebido de troco. Então percebe que ele só quer uma expressão numérica. Então, como a gente saber o troco, a gente tem que saber quanto que a pessoa deu de dinheiro para pagar o quê, né? O valor que ela tinha que pagar para saber o troco. Então, quanto que ele deu ali de dinheiro? Ele deu 2 notas de 50. Então, ele deu 2 vezes 50, ok? Então, ó, foram 2 notas de 50, que ele diz que foram 2 notas de 50. Então, eu posso chamar isso aqui de 2 vezes 50, ok? E o que eles pagaram? O que eles tinham que pagar? Eles pagaram 5 ingressos de 8,50. Então, isso eu posso chamar que é 5 vezes 8,50, tá? E eles pagaram também 3 ingressos de 17, mais 3 vezes o 17. Isso foi o valor que eles gastaram. Então, eu preciso pegar o valor que ele pagou menos o valor que ele gastou para saber o troco. Então, ó, a gente escreve exatamente assim. Cadê meu mouse aqui? 2 vezes 50. Então, percebam que é importante colocar dentro do parêntese, tá bom? Então, ó, 2 vezes 5... Opa, eu botei menos... vezes 2 vezes 50, ok? Menos o que eles gastaram? Ó, eles gastaram 5 vezes 8,50 mais o 3 vezes o 17. Então, essa é a expressão que vai representar ali o troco, tá? Agora, ele pergunta, determine o troco em reais. Então, basta a gente resolver exatamente essa expressão aqui para resolver isso. Então, ó, 2 vezes 50 dá 100, tá? Menos. Agora vamos resolver o que está dentro do parêntese. Primeiro resolve as multiplicações. Então, eu tenho que resolver, ó, quanto que é 5 vezes 8,50. Deixa eu fazer aqui, ó, 5 vezes 8,50. 5 vezes 5 é 25. 5 vezes 8 é 40, mais 2, 42. Tem uma vírgula, uma casa decimal. Então, eu coloco uma vírgula aqui. 42,5. Mais, ó, o 3 vezes 17. 17 vezes 3. 3 vezes 7, 21, vai 2. 3 vezes 1, 3 mais 2, 5. 51. Então, agora eu somo esses dois aqui. Vou pegar o 100 menos. Aí, ó, 42 e 50 mais 51. Percebam que na hora de somar isso, deixa eu somar aqui, ó. O 42,5, tá? E o 51. 51 fica aqui. Porque a vírgula dele é como se ele estivesse aqui. Na hora de somar e subtrair, a vírgula tem que estar debaixo de vírgula, tá? Então, vai ficar assim, ó, 93,50. Aí, eu faço essa subtração. 100... Deixa eu apagar esse pedaço aqui, senão eu não consigo. Tem espaço. Ó, eu tenho que fazer 100... menos 93,50. Então, percebam, ó, o 100, a vírgula do 100 é aqui. Eu acrescento um zero, tá? Então, ó, aqui vai ficar valendo de 0, aqui de 10 vai ficar valendo de 9, aqui de 10 vai ficar aqui 10. 10 menos 5, 5. 9 menos 3, 6. 9 menos 9, 0. Uma vírgula aqui, ó, vírgula debaixo de vírgula. Então, ó, qual que foi o troco? 6,50, tá? R$ 6,50. Joia? Agora vamos resolver essa expressão. Tia, quanta coisa. Realmente, por quê? Parece muita coisa, mas nada disso é matéria nova. Tudo aqui é informação que vocês já viram em algum momento e a gente só está relembrando, tá bom? Então, é importante que vocês façam junto para que vocês consigam fazer o restante dos exercícios. Então, agora a gente tem uma expressão aqui que tem raiz quadrada, que tem fração, que tem potência. Ai, meu Deus, como que eu resolvo? Com calma, a gente vai conseguir resolver, tá? Lembra que a tia falou, sempre primeiro resolve o que está dentro do parêntese,
tá? E dentro dos colchetes. E seguindo a ordem de o quê? Multiplicação, primeiro a raiz e potência, depois multiplicação e divisão, para depois adição e subtração, tá? Como aqui tem uma adição, mas está dentro do parêntese, a gente vai resolver ela. Então, lembrem aqui, ó, para a gente somar, denominadores são diferentes. O que eu posso fazer? Multiplico os denominadores, que aqui vai dar 20, né? 5 vezes 4 dá 20. Depois eu multiplico assim cruzando. Menos 2 vezes 4 vai dar menos 8. 1 vezes 5 vai dar 5, tá? Então, já resolvi isso daqui. Deixa eu manter dentro do parênteses, porque ainda tem que resolver esse menos 8 mais 5. Aí, vamos ter aqui, ó, raiz quadrada de 0,64. Então, lembra como a tia explicou lá atrás? O ideal é transformar primeiro numa fração. Então, ó, raiz quadrada de 0,64 vai ficar 64 sobre 100, porque tem duas casas decimais, por isso o denominador ficou 100. Então, a raiz quadrada de 64 é 8, porque 8 vezes 8 dá 64. E a raiz quadrada de 100 é 10, então ficou 8 décimos. Então, vocês podem escrever aqui como forma de fração, ou vocês podem escrever como número decimal, que aí vai dar 0,8. Também pode ser, tá? Eu vou escrever como fração aqui, ó, 8 sobre 10. Ok? Dividido por 4 ao quadrado. 4 ao quadrado dá 16, tá? E vou repetir aqui vezes 5. Então, vamos lá. A gente tem aqui, ó, dentro do parêntese, menos 8 mais 5. Menos 8. Eu devo 8, tenho 5, vai ficar devendo 3. Então, vai ficar menos 3 sobre 20, mais 8 décimos. Esse 8 décimos aqui, a gente já pode resolver. Olha só. Não, eu vou resolver mesmo. Ai, calma aí. Misericórdia, fiquei com medo de ter perdido. Então, olha só, menos 8 mais 5 ficou menos 3 sobre 20. Mas, agora aqui a gente tem que resolver primeiro, tá vendo que eu não posso somar aqui primeiro. Primeiro tem que resolver essa divisão. Lembra como que a gente faz divisão de fração? Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, aqui eu vou multiplicar, ó, aqui embaixo é como se fosse 1. Então, multiplicar por 1 sobre 16. Então, aqui eu não posso somar esses dois primeiro. Primeiro eu vou multiplicar aqui, tá? Lembra também que a gente falou sobre simplificar antes? Vocês tanto podem resolver primeiro o 8 vezes 1 aqui e o 10 vezes 16, mas a gente pode simplificar assim, olha só. O 8 e o 16, todos dois dão para simplificar por 8. Porque o 8 dividido por 8 vai dar 1 e o 16 por 8 vai dar 2. Vai ficar muito mais fácil a nossa multiplicação, porque aí vai ficar, ó, 1 vezes 1 que deu 1, e 10 vezes 2, que dá 20. Vou repetir aqui. Que aí, olha que beleza. Os dois agora já têm o mesmo denominador. Então, a gente já pode resolver, ó. Os denominadores são iguais, tá? Eu tô colocando do lado agora. Menos 3 mais 1, ó, eu devo 3 e pago 1, eu fico devendo 2, tá? Isso tá multiplicando por 5. O 5, ó, o denominador dele é como se fosse 1. Aí, eu multiplico de cima pelo de cima e de baixo pelo de baixo. Menos 2 vezes 5, então, ó, sinais diferentes, resultado negativo. 2 vezes 5 dá 10. E 20 vezes 1 dá 20. Então, ficou menos 10 sobre 20 avos. Os dois dão para simplificar exatamente por 10, ó. 10 dividido por 10 vai dar 1, então vai ficar menos 1. 20 dividido por 10 dá 2. Ficou menos 1/2 esse resultado. Vamos para a nossa próxima expressão. Aqui a gente tem, ó, vamos repetir todo isso aqui e vamos resolver lá o que está dentro do parênteses. Percebe que depois que o resultado que estiver dentro do parênteses, ele ainda tem o expoente aqui. Então, vamos lá, com calma. 1/2 mais raiz quadrada de 121 sobre 256, que divide. Vamos resolver aqui o que está dentro do parênteses, ó. 0,3 menos raiz quadrada de 0,16, ó. Raiz quadrada vai ficar 16 sobre 100. Raiz quadrada de 16 dá 4, de 100 dá 10. Então, fica 10 sobre 4, perdão, 4 sobre 10. Que é a mesma coisa do 0,4, tá? Se a gente dividir 4 por 10. Então, aqui, ó, vai ficar 0,3 menos 0,4 elevado ao quadrado. Ok? Então, vamos de novo. A gente precisa resolver isso daqui. Então, vou repetir todo mundo aqui bem bonito. E vamos resolver. Quanto que é? 0,3 menos 0,4. Ó, o maior é o número negativo, então o resultado vai ficar negativo. Aí eu faço, ó, 0,4 menos 0,3.
vai dar 0,1. Lembra, gente? Olha só, 0,3 é a mesma coisa do que 0,30. 0,4 é a mesma coisa do que 0,40. Pensa em dinheiro, fica mais fácil. Então, eu tenho 30 centavos e eu devo 40 centavos. Se eu tenho 30 e eu devo 40, se eu pagar, eu fico devendo 10. Então, por isso que menos 0,1 aqui. Ao quadrado, tá? Então, agora a gente tem que resolver esse ao quadrado. Vai ficar 1 meio mais raiz quadrada de 121 sobre 256, que divide. Agora eu tenho que resolver isso aqui. 0,1 ao quadrado. Vai ser 0,1 vezes 0,1. Ou então eu posso botar em forma de fração, tá? 0,1 é a mesma coisa do que 1 sobre 10. Então eu posso fazer menos 1 sobre 10 vezes menos 1 sobre 10. Ó, menos 1 vezes menos 1. Gente, tá tão... Deixa eu apagar aqui, que senão daqui a pouco não dá pra ninguém entender o que a gente tá fazendo. Ó, menos 1 vezes menos 1 vai dar mais 1. E 10 vezes 10 dá 100, tá? Então, fica aqui, ó, 1 sobre 100. Então, positivo, 1 sobre 100. Agora sim, a gente vai poder resolver ali as coisas que estão, porque tá todo mundo fora de parêntese agora, né? Então, ó, qual é a ordem? Primeiro, resolver raiz quadrada, né? Não tem expoente mais. Então, primeiro, raiz quadrada. Eu vou repetir 1 meio, aí vou resolver lá a raiz quadrada. Raiz quadrada de 121 sobre o 256 é 21 vezes 20... 121 é 11 vezes 11, que dá 121. Então, raiz quadrada de 121 é 11. E do 256 é... acho que é 16. Vamos testar, ó. 16... ficou feio. 16 vezes 16. Tá? Raiz quadrada é sempre o número vezes ele mesmo. 6 vezes 6 dá 36. 6 vezes 1, 6. Mais 3 dá 9. 1 vezes 6 dá 6. 1 vezes 1 dá 1. 9 mais 6, 15, vai 1. Isso aí, ó. É 16 vezes 16 mesmo. Dividido por 1 sobre 100. Deixa eu apagar. Quase que eu apaguei a tela inteira. Misericórdia. Ó, divisão aqui. Então, eu vou repetir. Deixa eu botar assim. Ó, 1 meio, repetir. Agora eu vou resolver a divisão. Repete a primeira, lembra da ordem da divisão? Repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Então, ó, vai ficar 100 sobre 1 aqui. Então, eu vou multiplicar esse por esse por esse. 1 meio mais 11 vezes 100, ó. Lembra como a gente falou semana passada? É só andar a vírgula 2 vezes para a direita. Então, ó, a vírgula estava aqui, vai andar 1, 2, a gente acrescenta de 0. Ficou 1.100, tá? Sobre 16. Agora, resolver isso daqui. Tá tão sem espaço, mas vamos lá, ó. Pra gente resolver, os denominadores são diferentes. Vamos multiplicar esse por esse e depois multiplicar cruzado. Vamos ver se vai dar espaço. 2 vezes 16 dá 32. 1 vezes 16, ó, vai dar 16. E 1.100 vezes 2 vai dar 2.100. 2.200. Essa fogueira aqui está me atrapalhando. Eu queria poder apagar a fogueira, mas não dá. Eu vou apagar tudo, mas eu vou escrever tudo de novo. Só para poder estar espaço. Eu vou fazendo uma letra feia. Vou acelerar o vídeo só um pouquinho, tá? Só para poder repetir essa parte aqui e vocês não ficarem vendo de novo. Pronto. Agora sim a gente já pode somar, tá? Então vai ficar 16 mais 2.200, né? Que vai ficar 2.216 sobre 32, ok? Aí aqui a gente tem que simplificar. O que der para simplificar? Dá pra gente simplificar por 2, porque os dois são pares. Dá por 4 também. 1 por 4. Ó, 32 dividido por 4 dá 8. 2.216 vai dar... Vou fazer aqui. 2.216 dividido por 5, sobra 2. 1 vai dar 5, sobra 1. Dá 4, não sobra nada. A gente lá para simplificar por 4 de novo. Aqui vai dar 2, né? 8 dividido por 4 dá 2. E aqui por 4. Ó, vai dar 1, sobra 1.
15. 15 dividido por 4 vai dar 3. Ih, não vai dar por 4 aqui, não. No. Por 4 não, vai ser por 2. 2. Vai dar 2, 1, 15. Vai dar 7, 1, 4, 7 de novo. 277. E aqui por 2 vai dar 4. Aí agora ficou assim, 277 sobre 4, ok? Agora, meus amores, faltam apenas vocês fazerem página 77, número 2 e 3, e página 79 também, número 2 e 3, tá bom? Então, lembrem o seguinte, na hora de resolver essas expressões, foca parêntese, colchete, ok? Depois, foca no... e chaves também. Nas operações, primeiro raiz quadrada e potência, tá bom? E depois multiplicação e divisão, para depois adição e subtração, ok? Beijinho e até daqui a pouco no Zoom. Me mandem foto, hein?